Então Cristo, ele assume esse encabeçamento dos seus filhos, dos filhos de Deus, como aquele que vai conduzir cada um de nós à glória. A mesma vitória de Cristo, a glorificação final, quando todos os inimigos forem colocados por estrado dos pés de Cristo, nós estaremos aperfeiçoados com Ele, gozando desse grande privilégio de sermos nós, não somente aqueles que viveram ou que vivem no tempo em que a revelação de Deus é abundante, mas como aqueles que também participam desse projeto divino. É como que o apóstolo aqui estivesse nos abrindo os olhos, chamando a atenção para esse grande privilégio. Ou seja, como que dissesse, tudo bem que Abraão ele tivesse os seus erros, ou que Moisés também tivesse, ou o próprio Daniel, Jeremias, quando você quiser apontar lá para trás. Mas nós não temos nenhuma razão, nenhum motivo para nós desistirmos, para nós deixarmos as verdades para trás, desprezarmos ou sermos negligentes com respeito a essa palavra. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E então, o apóstolo agora vai colocar uma palavra de advertência, quando ele diz, ora, se a palavra falada por meio de anjos, ele torna a se referir ao falar de Deus no Antigo Testamento, sobretudo por ocasião da lei, quando foi dada no Sinai, porque Deus, quando deu a lei a Moisés no Monte Sinai, o fez por meio de anjos. Então diz, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de sorte que toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Isso aqui é uma leitura que se faz do Antigo Testamento. Aí eu pergunto, ora, quais foram os castigos? A que castigo ele faz referência aqui? Quando nós lemos a história do povo de Israel, percebe-se claramente que a aliança do Sinai era uma aliança de condições. Ou seja, o cumprimento daquela aliança e a obediência àqueles mandamentos atrairiam a bênção de Deus. Atrairia a bênção de Deus. Ao passo que a desobediência atrairia uma série de consequências, de maldições, como simples e mera consequência da desobediência do povo de Israel. E nesse ponto nós precisamos entender um pouco acerca dessas expressões como castigo divino, como podemos colocar a ira divina, o cálice da ira de Deus, os juízos de Deus. Temos que corrigir o nosso entendimento numa leitura geral de toda a Escritura. Bem, de todo modo, o apóstolo diz que se naquele tempo, com aquele falar, que era um falar simplório, quando comparado ao falar do Novo Testamento, se a revelação de Deus daquele tempo, por mais que não tivesse tanta clareza, se houve as consequências, quando não se atendeu àquela revelação, agora, poderíamos nós simplesmente negligenciar tão grande revelação de Deus, o que significa desprezar tão grande salvação, e ficarmos nós sem o justo castigo, ou que seja a justa retribuição, ou como podemos colocar, sem as consequências dos nossos atos?